Jeremias capítulo 32. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá, porque Zedequias, rei de Judá, tinha encerrado, dizendo: Por que profetizas tu, dizendo: Assim diz o Senhor? Eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. Ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis? Disse, pois, Jeremias: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, o qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Subscrevi o auto e selei-o, e ele foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhes o dinheiro numa balança. E tomei o auto da compra, tanto que estava selado conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maséias, perante os olhos de Ananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-o num vaso de barro, para que possas conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas e campos e vinha nesta terra. E depois que dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma? Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu caminho, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os homens, e te criaste um nome, qual é o que tens neste dia. E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas, e com mão forte, com braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nelas e a possuíram, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Todo o que lhes mandastes que fizessem, eles não fizeram, pelo que ordenaste, lhes sucedeste todo este mal. Eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada e pela fome e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo tu me disseste:
ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atentem testemunhas, embora a cidade seja já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomá-la-á. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocar a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com a obra das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que edificaram até o dia de hoje, para que a tiraste da minha presença. Por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocar a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram para mim as costas e não os rostos, ainda que eu os ensinava, madrugando, ensinando-os, e eles não deram ouvido para receber o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar suas filhas pelo fogo de Maloque, que nunca lhes ordenei, nem subiu que fizessem tal abominação para fazerem pecar Judá. Por isso agora assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vos dizeis: já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde eu houver lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação, os tornarei a trazer este lugar e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos e depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra certamente, com todo o meu coração, com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campo nesta terra, da qual vós dizeis: está deserta, sem homens, sem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e subscreverão os autos e os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém, e na cidade de Judá, e na cidade das montanhas, e na cidade da planície, e na cidade do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor.